terminaram a atividade de geografia? Ótimo, muito bem. Releram o texto que a tia Pri falou para vocês relerem? Muito bem. Então vamos lá para a nossa aulinha de história. Pega aí o seu livro de história e acompanha a aula, tá? Faça as leituras junto com a tia Pri, ok? Páginas 126 até a 129, tá ok? Então vamos lá? Olha só, o modo de vida nas cidades. Antigamente o modo de vida nas cidades era totalmente diferente, tá? Nós falamos aí sobre o surgimento das cidades, das vilas, depois falamos sobre o crescimento das cidades, né? Que as pessoas começaram a sair do campo e ir morar na cidade. Só que na cidade não existia a energia. Olha só, eles não utilizavam a iluminação, tá? Com energia, eles utilizavam iluminação com vela, com lampião, mas não da forma que é hoje em dia. Então vamos fazer a leitura? Acompanha comigo, tá ok? O modo de vida nas cidades. Há cerca de 160 anos, as moradias não recebiam energia elétrica. A iluminação era feita com velas, lampiões a gás e lamparinas com querosene. Para conservar alimentos, era preciso usar técnicas como a secagem e a salga, né, para as carnes e o preparo de caldas de açúcar para as frutas. Olha aí, tá vendo? Não existia nem mesmo a geladeira. Como que eles iriam ligar a geladeira se não tinha energia? Olha só, pois é. Na cidade, as casas passaram a ser iluminadas com lâmpadas elétricas. Tá? As famílias que tinham acesso à eletricidade puderam contar com novos aparelhos e aí começaram a surgir os eletrodomésticos, isso mesmo. Com o passar do tempo, esses aparelhos se tornaram populares e aí foram ficando mais baratos porque eram o quê? Caro, não era qualquer um que tinha uma televisão, que tinha uma geladeira, de jeito nenhum, tá? Atualmente, na maioria das moradias, é possível encontrar, por exemplo, uma geladeira para conservar os alimentos. Na sua casa tem geladeira, né? Na casa do titio, da vovó. Então, hoje em dia, é normal todos terem uma geladeira em casa, não é mesmo? Até mesmo uma televisão. E antigamente não era de jeito nenhum. As pessoas não tinham eletrodomésticos em casa, tá bom? Então eles passavam por isso aí. Tinham que utilizar o quê? O sal para poder salgar as carnes e assim a carne não estragar. Pois é, olha só. Aí a tia Pri trouxe a figura da geladeira, que no livro de vocês também tem uma geladeira. E essa mesma geladeira, olha só, antigamente eles poderiam usufruir disso aí? Não, de jeito nenhum. Hoje em dia, né, é normal todos terem uma geladeira em casa. E aí eu quero que vocês preencham um quadrinho aí, ó. Tá no livro de vocês. Preencham um quadro com o nome e a utilidade de 3 aparelhos domésticos que funcionam com eletricidade. Então, olha aí ao seu redor. Olha aí, quais são os aparelhos que funcionam com eletricidade? E aí, quais são? Tem um bem aí pertinho de você. Eu tenho certeza que tem. Então, preencha aí para a tia Pri o nome de 3 aparelhos, tá? Domésticos que necessitam, que funcionam com eletricidade. Ok? Muito bem. Iluminação das cidades. Tia Pri, se não tinha energia, as cidades eram todas escuras? Olha só, atualmente é comum vermos nas ruas postes com lâmpadas elétricas, né? Que acendem e apagam, né? Automaticamente. Mas há mais de 200 anos, as ruas das grandes cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo, recebiam uma fraca iluminação e ela era gerada com o quê? Com lampiões, tá? A óleo. Sim, olha aqui o lampião aqui, ó, bem na figura aqui embaixo da atividade 2. Olha um lampião aqui. Olha só, era assim que eram os postes, tia Pri, das cidades. Era dessa forma. Alguns anos depois, as ruas de algumas cidades começaram a ser iluminadas por lampiões a gás. Os postes com lâmpadas elétricas começaram a ser instalados há cerca de 100 anos. Durante um tempo,
a iluminação a gás e eletricidade eram utilizadas simultaneamente, né? Ao mesmo tempo, até que então as lâmpadas elétricas predominaram, porque não exigiam um funcionamento para acender e apagar cada uma delas todos os dias. Olha que interessante, galerinha. Então, antigamente as pessoas não tinham, né, a energia, não tinha esses postes que nós temos, né, hoje, né, na frente da nossa casa, nos nossos prédios, né? Então, pouca iluminação. Muito bem. Em que cidade foram instalados os primeiros lampiões a óleo e a gás? Em que ano esses eventos ocorreram? Prestem atenção no que a tia Pri acabou de ler. Acabei de fazer a leitura aqui no textinho para vocês e vocês vão ter que refazer a leitura e responder a questão A e a questão B. Qual foi a ordem de chegada dos tipos de iluminação das duas cidades? Olha só, turminha, para vocês responderem essas duas questões aqui, você vai ter que refazer a leitura e vai ter que prestar atenção nessa linha do tempo. Olha aqui, compare as linhas do tempo que mostram quando cada tipo de iluminação pública foi instalado nas cidades do Recife e de São Paulo. Depois responda as questões, ó. Aqui nós temos as cidades de Recife, né? E aqui São Paulo. Vocês vão fazer a leitura, vão olhar essa linha do tempo para poder responder as questões A e B. Muito bem. Transportes e comunicações. Antigamente as pessoas dispunham de poucos recursos para se deslocar de um local para o outro. E para levar cargas, a maioria fazia os percursos a pé. Quando não era a pé, de que forma que era? Que nós aprendemos, ó, no início, o que nós falamos? Como que eles transportavam as mercadorias? No lombo de quê? Quem lembra? Ah, eu tenho certeza que vocês lembram, né? No lombo de cavalos ou de burros. Lembra disso? Levando todo tipo de objetos. Poucos podiam utilizar carroças ou charretes puxadas por animais, porque era caro manter os veículos e os animais. Tá vendo? Só quem tinha condições poderia ter uma charrete, ou até mesmo uma carroça. O transporte coletivo é aquele que muitas pessoas podem usar ao mesmo tempo. Então, o que é um transporte coletivo? É aquele transporte que muitas pessoas podem usar ao mesmo tempo. Quais tipos de transporte coletivos nós temos aqui? Nós temos o metrô. Qual outro tipo de transporte? Quem sabe? Temos o ônibus, não é mesmo? Olha que legal. Então, vamos lá. O transporte coletivo, vamos marcar com marca-texto aqui para a tia Pri. Aquele que muitas pessoas podem usar ao mesmo tempo, surgiu nas grandes cidades brasileiras há mais de 130 anos, com os bondes puxados por animais. Os primeiros ônibus começaram a circular em 1838 no Rio de Janeiro, também movidos por tração animal. Então, o animal tinha que o quê? Puxar, carregar, aqueles meios de transporte que eles tinham, né? Que hoje em dia, de jeito nenhum, nós não utilizamos os animais, não é mesmo? À medida que a tecnologia se desenvolveu, os veículos de passageiros passaram a ser movidos por motores elétricos, né? Ou combustão. Muito bem. Para percorrer grandes distâncias, além de veículos terrestres como ônibus, carros ou trens, muitas pessoas atualmente viajam de quê? Isso mesmo, de avião e até mesmo, turminha, de navio. Quem é que já navegou? Quem já andou no mar, né? De navio. Ai, como eu queria, né? É um transporte, é um meio de transporte, só que ele não é um meio de transporte terrestre, tá? Ele é um meio de transporte marítimo. Sim, então vamos lá. O transporte marítimo e fluvial também continua sendo muito importante nos dias de hoje, e é verdade. As mudanças não param de acontecer e os meios de transporte continuam se transformando conforme as necessidades humanas e as inovações tecnológicas. Olha só que legal, não é mesmo? Pois é. E aí, igual o metrô,
Vocês acham que tinha metrô aqui em Brasília? Não tinha um metrô, né? Depois que foi construído, porque começou a surgir nas outras cidades, né? E aí falou, não, Brasília tem que ter um metrô, tem que ter um transporte coletivo, né? Que se chama metrô. E aí construíram o metrô. Tá bom, turminha? Muito bem. Aí temos uma atividade lá na número 3. Olha aí no livrinho de vocês. Ai, que pergunta fácil, tia Pri. O que é o transporte coletivo? O que a tia Pri falou sobre o transporte coletivo? Que todas as pessoas podem utilizar, né? Muitas pessoas podem utilizar ao mesmo tempo. Lembram? Então, se não lembra, relê o texto e responde a questão número 3, tá bom? Aqui ao lado, a tia Pri pegou as figuras do livrinho de vocês. Olha só, preste atenção nessa daqui, ó. A primeira figura, trânsito de carroças na rua Camerino. Olha como que era o trânsito, turminha. Tem carros aí? O trânsito era de carroças antigamente. Por isso que essa figura aqui ela é preta e branca, porque é uma figura bem antiga, uma fotografia antiga. E aí o transporte era desse jeito. Olha o trânsito, bi, 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 bi. Olha lá, ó, tinha carro não, era carroças. Olha que legal. Aí nós temos uma outra figura aí, ó. Olha aí no livro de vocês, tá? É um bonde. O bonde ele é puxado por animais. Olha só, imagina os animais puxando esse bonde cheio de pessoas. Ai, é muito ruim, não é? Olha só, tá vendo aí na fotografia? Esse bonde aí, inclusive, essa fotografia é do Rio de Janeiro, tá bom? Então, aqui eram os meios de transportes que eles tinham antigamente. Com a energia elétrica, vamos lá, ó. Com a energia elétrica surgiram novas formas de se comunicar e de partilhar ideias com um grande número de pessoas. Ao longo dos anos 1900, o rádio e a televisão passaram a transmitir todo tipo de conteúdo, só que não eram todas as pessoas que tinham esses aparelhos em casa. Não eram todas as pessoas, tá bom? A primeira transmissão do rádio no Brasil ocorreu em 1922. Por muitas décadas, o rádio foi o aparelho mais utilizado, tá, turminha? As pessoas utilizavam muito o rádio para poder saber de notícias que aconteciam durante todo o período que tinha naquela época. Eles utilizavam o rádio, era o principal meio de comunicação que eles tinham para poder saber notícias do mundo inteiro, tá bom? A partir da década de 1950, o rádio começou a dividir espaço com quem? Com a televisão. Nos primeiros anos da televisão, havia poucos aparelhos, porque eles eram, muito caro, tá? Não tinham condições de comprar, as pessoas não tinham ainda condições de comprar. Então, poucas pessoas tinham, tá? Os programas, a maioria, eram ao vivo, transmitidos em preto e branco e por apenas algumas horas do dia. Olha, tia Pri, que interessante. Atualmente, hoje em dia, os aparelhos como telefone celular, computador, tablet, tornaram-se populares, né? E modificaram as formas de comunicação. A maioria das pessoas, hoje em dia, praticamente todos têm, né, uma televisão em casa. Essa figura que tem no livro de vocês, olha a televisão aí, foi o primeiro aparelho de televisão. A imagem dela, inclusive, é preta e branca. Tá bom? Vocês sabiam que tem esses aparelhos de televisão em museus guardados? Nós tem muitos aparelhos guardados em museus. Então, esse daí foi o primeiro modelo construído, tá bom, meus amores? Fabricado assim na época de 1951. Tem na legenda do livrinho de vocês, tá bom? Olha que legal como que era a televisão, né? Hoje em dia não tem nada disso. A tela, né? Não tem nada a ver com essa televisão aí. E aqui nós temos duas fotografias. Olha só, a primeira fotografia é uma família assistindo a televisão no estado de São Paulo, no ano de 1950. Olha aqui, ó, todos ao redor da televisão para assistir o programa. Tá vendo? E aqui já é uma fotografia tirada em 2014. Então, nós temos duas famílias aí, né? Essa outra fotografia aí, ela foi tirada em São Paulo também, tá? São Bernardo do Campo, em 2014. Olha só, quais são as semelhanças e as diferenças entre as duas fotografias? O que nós temos de parecido aí?
Quais são as semelhanças? Nós temos duas famílias, né? Assistindo a TV, né? Juntos. E quais são as diferenças? Quem sabe? Escreve aí para a tia Pri, tá bom? Não vou responder porque quem vai responder são vocês. E aí, turminha, quero que vocês façam essas atividades por completo, respondam as questões por completo, tá? Façam a leitura novamente, releia todo o texto, como sempre eu falo, e nós vamos corrigir na nossa aulinha. Combinado? Muito bem, turminha. Então, vou deixar vocês para terminar a atividade de vocês, vou beber uma água e amanhã a tia Pri está de volta com a nossa aulinha de ciências, tá ok, galerinha? Um beijo e eu vou ficando por aqui. Até amanhã, meus amores!